Vamos estar iniciando aqui, meus irmãos. Quero pedir aos irmãos que possam abrir suas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 12, por favor. Êxodo, capítulo 12. Vamos estar lendo do versículo 21 até o versículo 28. Eu disse Êxodo, capítulo 12, do versículo 21 até o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e a Arão assim fizeram. Meus irmãos, eu estarei fazendo mais uma oração. Pai amado, Pai de amor, estamos aqui, Deus, diante da Tua palavra, Deus. Neste momento para lhe pedir clareza, Deus, que o Teu Espírito Santo possa esclarecer tudo que o Senhor tem para falar para nós, Deus. Que possamos estar sensíveis, Deus, à meditação da Tua palavra, Deus. Que possamos deixar as coisas de lado, que as notificações que possam vir nos nossos celulares, que não nos atrapalhe a meditar um pouco mais na Tua palavra, Deus. Esteja conosco, Deus, dando sabedoria e compreensão um pouco mais, Deus. É isso que eu lhe peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Meus amados, o tema que eu queria trazer hoje para essa meditação é: nenhum de vós saia da porta de sua casa. Esse texto fala claramente sobre a Páscoa, né? Quantas das vezes nós já ouvimos pregações, passa ano e vem ano, e nós sempre abrimos no capítulo 12 de Êxodo. Porém, a Páscoa ainda não chegou. Mas é interessante pensar, meus irmãos, que infelizmente é uma Páscoa que infelizmente foi esquecida em nossos dias. O significado da palavra Páscoa é passar por cima, e foi exatamente isso que o destruidor ou o anjo do Senhor fez com as casas que tinham sangue nos umbrais de suas portas. Depois disso, se começaria o calendário dos judeus, onde eles poderiam recomeçar todas as coisas, com suas leis, com seus costumes, adorando ao seu Criador. Uma nova vida eles começariam a viver. Porém, não é exatamente nisso que eu quero entrar nesse texto. Né? Esse texto ele me chamou muita atenção, porque eu estava pensando sobre a pandemia que estamos enfrentando nesses dias.
E depois de uma reflexão feita por um pastor amigo chamado Orsi, ele é pastor da igreja do Jockey, lá em Campos dos Goytacazes, em seu Instagram ele fez uma meditação e postou, e eu estava vendo e eu me lembrei desse texto. Quando Moisés diz para o povo: nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã, foi quando eu me lembrei dos dias que estamos vivendo, a qual não podemos sair de casa, a qual não podemos, muitas das vezes, ou quando saímos, saímos com medo. Lendo esse texto, Deus falou muito ao meu coração. E só para enfatizar, eu não quero aqui tirar uma pregação da orelha, não é isso, entendeu? Mas eu quero tirar do texto algumas lições para os dias que estamos vivendo. Ou seja, eu não vou inventar nenhum tipo de firula ou algo assim, mas eu só me lembrei desse texto, a qual fala que nenhum de vós saia da porta de sua casa. Então eu queria tirar algumas lições que há já nesse texto, tá bom? O nosso pastor e várias outras pessoas já nos ensinaram a real expressão que esse texto aponta. E esse texto fala profundamente sobre a obra de Cristo em nossas vidas. O verdadeiro Cordeiro perfeito e sem mácula que verteu o sangue para nos salvar e nos dar vida. É exatamente isso que esse texto nos fala, mesmo quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então ele veio, verteu o seu sangue naquela cruz e nos salvou, e é sobre essa ótica que eu quero trazer o estudo dessa noite. A primeira coisa, meus irmãos, que Deus falou ao meu coração nesse texto está no versículo 23, e eu queria que acompanhassem comigo, por favor, que diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. É interessante, meus irmãos, que por esses dias eu comecei a ler um livreto que o blog Voltemos ao Evangelho ele escreveu, mas ele traduziu uma pregação muito famosa do Paul Washer em cima de Romanos 3 para a língua portuguesa. E essa pregação se chama O Verdadeiro Evangelho. Um trecho desse livreto diz o seguinte: muitos acham que o Evangelho é algo apenas para o homem perdido, para aquele que não ouviu sobre Jesus, mas não pense que para por aí. A maior motivação, a única verdadeira motivação na vida cristã é o que Deus fez por nós na pessoa da obra de Jesus Cristo. Sempre que estou em conferências sobre missões, eu fico extremamente exultante ao ouvir os testemunhos e os cânticos, de tal modo que meu desejo imediato sempre é comprar uma passagem de avião e ir a algum lugar a fim de pregar o Evangelho onde ainda não tenha sido pregado. Todavia, eu descobri que até mesmo o fogo que é levantado através de conferências de missões rapidamente morre. Eu sempre me pergunto se haveria um medicamento mais forte, algo que manteria o homem no campo, algo que faria uma mulher permanecer quando tudo dentro deles está gritando. E eu percebi que para tanto é necessário mais do que uma conferência, um livro ou alguns cânticos. Nós precisamos da revelação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos deve ser motivado por esta única coisa: o Evangelho daquele que derramou o seu próprio sangue por nossa alma. Fecha aspas. Meus irmãos, de fato é isso que esse texto me ensina. O sangue que liberta todas as coisas. Pastor Valdson, ele disse uma frase no nosso último podcast que foi interessante demais.
Ele disse: essa pandemia deve nos fazer pensar e pregar mais sobre Cristo Jesus, porque isso já é um sinal que ele está voltando. E eu concordo muito com o pastor Valdes, porque ainda não é o fim dos tempos, mas já é o princípio do fim. Essas coisas acontecendo e essas coisas que estão nos rodeando, rumores de guerra, epidemias, pandemias, como estamos vivendo. Muitas das vezes somos tentados, meus irmãos, a esquematizar vários métodos, várias programações legais, encontros edificantes e ficamos tão envolvidos com essas coisas que nos esquecemos até mesmo de chamar as pessoas para a nossa igreja. Nos motivamos tanto, fazemos tudo por onde, fazemos várias coisas, mas muitas das vezes nos esquecemos de chamar as pessoas. E quando fazemos isso, quando chamamos, fazemos do jeito equivocado, com frases do tipo: venha, porque vai ser muito legal. Venha, porque a banda tal vai tocar. Venha, porque o pregador será o fulano de tal. E nos esquecemos de chamar as pessoas para de fato conhecer Cristo Jesus. Infelizmente, essa é uma realidade na nossa vida eclesiástica. Em vez de chamarmos a pessoa a mudança de hábito, porque Cristo a ama, Cristo verteu o sangue na cruz por todos nós só falamos: não, vai ser um ambiente legal. Infelizmente, nós estamos tratando hoje a igreja como um clube social. Um lugar que é muito legal, eu revejo os meus amigos. E não é dessa forma. A igreja é muito mais que isso. Também tem isso? Óbvio. Mas a igreja tem que ser muito mais que isso. Se a igreja só se resume a um programa legal no fim de semana, é momento de revermos os nossos conceitos e meditar sobre o que estamos vivendo. Trazendo o assunto, meus irmãos, para os dias da pandemia que estamos vivendo, a pergunta que reverbera para nós é a seguinte: será que estamos confiando no sangue do poderoso Cristo Jesus? Será que de fato confiamos no nosso Deus que verteu o seu sangue naquela cruz? Ou será que estamos confiando mais em máscaras, álcool em gel, em nossos estoques de comida, em nosso dinheiro que às vezes nós guardamos no banco? Infelizmente, meus irmãos, esses métodos são humanos e já sabemos que qualquer método humano nada pode fazer. Essa é a nossa realidade. E só um parêntese aqui, não me interprete de forma negativa, porque eu não estou dizendo que nós não devemos tomar as precauções necessárias para passar essa pandemia. Sim, de fato, nós temos que passar o nosso álcool em gel, tomar todo o cuidado quando vamos sair de casa, se possível nem sair de casa, porque a proliferação desse vírus é muito rápida. Mas o que eu estou dizendo aqui é em que estamos confiando de fato. Estamos confiando muito mais nas coisas que podemos fazer, que temos, ou no poder aquisitivo que temos, ou estamos confiando mais no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos deu gratuitamente, sem merecermos. Sabe o que é interessante? É um versículo do profeta Isaías, que está lá também no capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. E aqui nós podemos relembrar o que eu acabei de ler sobre o livreto da pregação do Paul Washer, a qual todas os cânticos, as programações de igreja, entre várias outras coisas que podemos fazer, sociedades internas, grupos familiares, a igreja que trabalha com grupo familiar, células, o que for, isso tudo pode se apagar com o tempo. A única coisa que não se apaga é o sangue vertido na cruz por nós. Quando nós temos essa consciência, quando nós entendemos
que o sangue de Cristo liberta todas as coisas, aí sim nós estamos no caminho certo. E foi isso que o povo de Israel entendeu através da sabedoria revelada a Moisés por Deus. O povo ele entendeu que o sangue do Cordeiro salvaria os primogênitos da casa do povo de Israel. Eles confiaram nesse sangue e o anjo do Senhor passou por cima. A segunda coisa, meus irmãos, que eu aprendo com esse texto está no versículo 25. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Moisés aqui, meus irmãos, enfatiza para os judeus que eles deviam vislumbrar suas vidas na terra prometida. Se voltarmos um pouco no texto, quando ele estava dando algumas outras instruções para o dia que o Senhor passaria para destruir os egípcios, precisamente no versículo 11, ele diz o seguinte, versículo 11 do capítulo 12, desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado nas mãos, e comê-lo eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Moisés estava falando para os judeus que eles deveriam comer com pressa e já arrumados, como se estivessem atrasados para viajar. Pensando nisso, é interessante ver como os apóstolos, há 2000 anos atrás, já pregavam que a vinda do Senhor estava próxima. Isso é interessante demais quando paramos para refletir, porque há 2000 anos atrás, os apóstolos já tinham essa pressa. Arrependei-vos, que a vinda do Senhor é próxima. Então, meus irmãos, eles tinham essa pressa, eles tinham essa certeza. Alguma vez você já se perguntou por que eles faziam isso? Porque eles viviam um dia de cada vez, na expectativa de que amanhã o Senhor viria. Eles entendiam que não era deste mundo, mas sim do mundo vindouro, da terra prometida. E é exatamente isso que Moisés estava falando para o seu povo. Vocês comam depressa, porque se você for ler todo o capítulo 12, Moisés fala lá para se tirar o fermento da casa. Pegue, só iria comer pão asmo. Pegue o cordeiro novo, né, sem defeito, asse por inteiro, sem quebrar nenhum tipo de osso do cordeiro, asse totalmente, tem que assar completamente para que não podia ter nenhuma parte crua. Então, quando eles comessem, eles tinham que comer vestidos com sandálias e com os cajados, como se estivesse comendo depressa, para viajar, para sair, no caso deles, para a terra prometida. E quando fazemos o paralelo com os apóstolos, era exatamente isso que eles faziam. Eles entendiam que não era deste mundo. Eles entendiam que a vida deles, para se viver realmente, não é nessa terra, e sim na terra prometida. Quero abranger um pouco mais esse assunto, já que eu sei muito bem que está muito mais que claro, né, quando falamos que nascemos para glorificar ao nosso Deus. Nosso pastor já disse várias vezes isso, em várias pregações nós vemos isso, o nosso catecismo diz isso, nas escolas dominicais e tudo mais, porém é sempre bom reafirmarmos isso em nossas vidas. Nesse mesmo livreto que li, do Paul Washer, ele também diz o seguinte: por quem você foi criado? Abre aspas. Por Deus. Entretanto, não apenas você foi criado por Deus, mas todas as suas faculdades, a sua própria existência é sustentada por Ele. Você deve cada respirar e cada batida do seu coração a Deus. Aliás, a sua respiração é dada apenas para retornar em adoração, e seu coração bate somente para servi-lo.
Essa é exatamente o que o homem nasceu para fazer, unicamente para adorar ao nosso Deus. Porém, abrangindo um pouco mais o assunto, logo depois, né, ele diz o seguinte, ele não para somente por aqui. Ele diz o seguinte: quando estão trabalhando, abre aspas, quando estão em fábricas, quando estão no campo, quando estão em casa, Deus é o centro de seus pensamentos? Tudo o que eles estão pensando e tudo o que estão fazendo para a glória de Deus? Então você me diz, irmão Paul, ninguém é desse jeito. É justamente aí que quero chegar. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Como eu disse, ele está fazendo um sermão em cima do capítulo 3 de Romanos, mas eu não sei se você consegue enxergar o paralelo que ele faz. Poxa, está nos dizendo que quando entendemos que nós pecamos, nós entendemos que carecemos da glória de Deus. Isso é um fato, isso é bíblico, isso é o que diz lá em Romanos 3. Porém, quando temos isso firmado em nossos corações, aí sim viveremos em constante pressa para estarmos na glória de Deus, na terra prometida a nós, como dito por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em João 14. Eu queria te convidar a abrir junto comigo aí em sua casa, lá em João 14. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 4. Eu disse Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 4. Diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Nosso lugar, meus irmãos, está preparado. Por isso, não devemos ter medo de pandemias, de guerras, de violências, de decepções, entre outras coisas mais que o mundo tem a nos oferecer. Porque nós não nascemos para este mundo. Por isso, nós não devemos ter medo dele. Temos que viver sonhando com a glória de Deus. Temos que viver na expectativa daquele grande dia do Senhor, que o Senhor virá para nos buscar. Mas para isso precisamos entender que somos pecadores e carecedores da glória do nosso Deus. Então não é unicamente não ter medo porque eu não sou deste mundo, e aqui pode falar algo firme ao nosso coração, principalmente nós que somos presbiterianos, que defendemos a ideia, não defendemos porque é bíblica, só reenfatizamos a ideia de que nós podemos sim ter certeza da nossa salvação. Sim, nós de fato podemos ter certeza. Agora, será que nós estamos de fato entendendo que somos pecadores e carecemos totalmente da glória desse Deus? Será de fato isso? Algo que falou muito ao meu coração nesse livreto é que o Paul Washer, ele traz uma experiência própria que ele fala no livro, e é uma pergunta, na verdade, que ele diz: por que pessoas que eu já evangelizei, que são assassinas, que eram assassinas, que eram prostitutas, que eram coisas horríveis, ex-penitenciários, parece que tem mais zelo pelas coisas de Deus do que as pessoas que nasceram dentro do Evangelho? E ele dá uma resposta que veio muito ao meu coração, porque essas pessoas, elas já viram o quão ruim elas já poderiam ser. Entende? Então nós somos decaídos, nós somos ruins por natureza. Se não fosse a graça e a glória do nosso Deus, ai de nós. Por isso que nós devemos sim entender que nós não somos desse mundo. Agora, temos que também entender o quão somos pecadores e o quão carecemos desse nosso Deus.
Mais uma observação, meus irmãos, até com medo de ser um pouco mais redundante, eu não estou dizendo, mais uma vez, que ninguém deve tomar as precauções necessárias, né, contra a Covid-19. Mas eu quero enfatizar de onde está o seu coração. O que temos é muito maior do que qualquer vírus. A certeza que temos, para onde vamos, é muito maior do que tudo que pode existir aqui nessa terra, de tudo tudo que é doença que tenha nessa terra. Meus amados, continuando aqui, eu quero passar para o ponto 3, né, que está lá no versículo 24, o versículo 26 e o versículo 27. Ponto 3, nós vamos falar sobre falar de Deus para as próximas gerações. Diz assim o texto de Êxodo capítulo 2, versículo 24, 26 e 27. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Aqui, meus irmãos, Moisés ensina aos judeus que eles deveriam ensinar aos vossos filhos tudo o que o Senhor fez naquela noite. Ele fala para os judeus guardarem essa prática como estatuto. E até o dia de hoje essa prática é feita pelo povo judeu. Está aqui um artigo que eu vou ler para os irmãos que diz muito sobre a criação de um filho no judaísmo. Abre aspas. A psicologia moderna descobriu e demonstrou que um bebê começa a absorver impressões duradouras que moldarão sua personalidade e permanecerão com ela por toda a vida. Conceito que o rei Salomão ensinava há mais de 2.800 anos. Através das gerações, as mães judias faziam seus bebês adormecerem através da entoação de canções que exaltavam a beleza da Torá. Mesmo no período da gestação, o feto responde a estímulos e mantém ligações que podem às vezes passar despercebidas como respostas a estímulos como ruídos, percepção de voz, sentimento de afeto, entre outros. Assim que a criança começa a falar, inicia uma nova fase em sua vida. Versículos da Torá lhe são ensinados. A recitação do Shema Israel antes de dormir, Modé Ani ao acordar demonstram desta forma, em cada ato e em cada pequena prece, que existe um Criador que nos cuida e nos envia bênçãos a cada dia e quer que a gente cumpra seus mandamentos. As mitzvot, através da Torá, seu guia de vida. Meus irmãos, eu sei que para nós esses métodos podem parecer bem extremistas. Porém, não podemos dizer que eles não levam a sério a questão de ensinar os seus filhos o caminho que eles devem andar. Claro, de acordo com a interpretação que eles têm. Eu não sou pai, meus irmãos, mas fui filho. E posso dizer que na minha criação eu não tive nenhuma experiência perto dessa. Não me lembro de ser ensinado a ler a Bíblia todos os dias. Não fui ensinado a orar quando acordar e nem menos a orar quando dormir. Não fui ensinado a memorizar trechos da Bíblia. Então, meus irmãos, eu acredito que muitos dos problemas e incertezas que eu tive na minha adolescência seria diminuído se eu tivesse essas práticas no meu lar. Cara, e isso me remeteu a muitas coisas que, infelizmente, nós vemos os nossos pais, principalmente eu que sou homem, eu vejo meu pai como uma referência. Eu via muito, né, o meu pai como uma referência. E ainda vejo em alguns aspectos, óbvio.
mas era como se fosse o meu super-herói, e tudo que ele fazia eu queria fazer também. Então, meus amados, o que eu quero te encorajar com esse estudo, assim como Deus falou demais ao meu coração, é para que todos nós possamos aproveitar esses momentos de quarentena para desligar mais as televisões e abrir mais a palavra de Deus. Prepare um estudo bíblico, o mais simples que seja, para meditar com sua família. Faça brincadeiras bíblicas com seus filhos. Para ser sincero, me parece que estamos perdendo e feio. E muito feio. É como se fosse o 7-1 da Alemanha em cima do Brasil pro povo judeu. Porque, infelizmente, nós não temos feito isso. Eu particularmente, eu não vejo isso. Então, meus amados, mas não podemos também nos esquecer do principal. Quando seus filhos te perguntarem, e eu também, quando eu for pai, que eles me perguntarem, por que você está fazendo essas coisas, pai? Essas brincadeiras? Por que o senhor tira um tempo para fazer um cultinho aqui em casa, pai? Ou então quando ele perguntar por que você pede para gravar, ou mãe, não sei, esses textos bíblicos na minha cabeça, porque eu tenho que recitar para a senhora, por que você pede isso? Você e eu um dia responderemos como no versículo 27. O versículo 27, ele diz o seguinte: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Porém, nós já entendemos, como eu disse lá no início, para onde esse texto aponta. E esse texto aponta para Cristo. E Cristo já verteu o seu sangue naquela cruz por nós. E a frase que temos que dizer para os nossos filhos é o seguinte: é o sacrifício que Jesus fez por nós, que morreu para perdoar nossos pecados, e por isso nós o adoramos. Meus amados, eu não sei se isso falou tanto ao teu coração como falou o meu. Eu não sei se é por causa da criação que eu tive, que não foi uma criação tão cristã assim. Por isso que eu agradeço muito a Igreja Presbiteriana da SEAB estar na minha vida, porque eu fui ensinado coisas que muitas das vezes meu pai não pôde me ensinar, ou até mesmo minha mãe não pôde me ensinar. A igreja me ensinou, me deu valores, me deu coisas que o mundo não me daria. Por isso eu louvo a Deus. Porém, é responsabilidade dos pais inculcar essas coisas na cabeça dos filhos. É minha responsabilidade, quando eu for pai, de colocar isso na cabeça dos meus filhos. A religião o islamismo, é a religião que mais cresce no mundo. O islamismo, a diferença dele para o judaísmo é que eles acreditam no livro lá de Maomé, o Alcorão, né? Ou seja, mas o princípio de inculcar é o mesmo. Com 2 anos a criança tem que gravar partes do Alcorão e coisa e tal. E é a religião que mais cresce no mundo. São mais de 2 bilhões de pessoas que são adeptas ao islamismo. Ou seja, o que está acontecendo? Uma vez o pastor André, em uma sua pregação, ele disse o seguinte, que ele ouviu em algum lugar dizendo que no Brasil estava tendo um avivamento. E ele disse, para mim está tendo um inchamento. Estão lotando, como descende agora da igreja Dunamis, lotaram agora 3 estádios num movimento evangélico. Agora, como disse Porsche lá no início, isso tudo passa, isso tudo se apaga como fogo. A única coisa que fica é Cristo em nossas vidas. Minha oração nessa noite, meus irmãos, é para acordarmos para esses 3 pontos. Tenho certeza que todos aqui já ouviram várias pregações em cima desses pontos. Porém, também sei que a nossa memória é muito curta. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós somos fáceis em gravar coisas inúteis
mas coisas do sagrado, as coisas de Deus, nós muitas das vezes nos esquecemos. Tem uma música do Palavra Antiga, que é uma banda cristã, evangélica, que diz o seguinte, é que o sagrado se tornou hilário, acendeu em abril, se espatifou em maio. De fato, nós somos dependentes dessa glória de Deus, da graça do nosso Deus, e ainda bem por isso. Porque se não fosse a graça dele e a misericórdia dele, nós, como disse Paul Washer nesse livreto, Hitler pareceria um coroinha perto de nós. Meus irmãos, eu louvado seja Deus, e que Ele sempre continue falando aos nossos corações, e que Ele nos ajude a caminhar sempre esperando o dia que Ele irá nos buscar. Eu quero fazer mais uma oração, meus amados. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra revelada a nós, Deus, que em nenhum momento eles possam levar em conta não porque o Otávio falou, Deus, mas sim que o Teu Espírito, Deus, através da Tua palavra exposta, possa encontrar, Deus, no nosso coração, colocar a semente para germinar em um terreno fértil, Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a entender a cada dia, Deus, que nós não somos deste mundo, Pai. Que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para salvar todas as coisas, Deus. Ele tem que ser muito maior do que qualquer adversidade que podemos passar nesse mundo. E Pai de amor, que eu, um dia sendo pai, e também todos que aqui estão ouvindo, e a nossa igreja e a congregação, possam inculcar, Deus, que possamos inculcar nos nossos filhos o caminho que eles devem andar, o quão maravilhoso o Senhor é, Deus, o quão longânimo, o amor tremendo que o Senhor é, mas também principalmente, Deus, que possamos mostrar para eles que eles já nasceram pecadores, que o Senhor é bom, que o Senhor é amor, mas o Senhor também é juiz, o Senhor também é justo. Então, Pai, nos ajude, Deus, nessa caminhada, não só nós, como também nossas gerações, a Te adorar em espírito e em verdade. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus.